O Desafio Livrada está quase acabando, mas ainda não terminou. Hoje viemos aqui para cumprir uma categoria dele. Livro de hoje, Júlio César, William Shakespeare. Conhece esse cara? Já ouviu falar dele? Muito bem, né? Uma das categorias do Desafio Livrado 2024 era justamente uma peça de Shakespeare. Escolhi essa daqui, ao acaso. Estava aí dando bobeira, falei, por que não? Vamos ler Júlio César para o Desafio Livrado desse ano. Que peça maneira, né, cara? Assim, em que se pese o fato de que agora, pelos próximos minutos, vocês vão ouvir a opinião de um youtuber idiota sobre um dos grandes nomes da literatura mundial. Mas assim, vocês gastam tanto tempo com outras besteiras na internet também, cara, que assim, o que é mais um vídeo idiota entre tantos? Então assim, não me pretendo ser especialista em Shakespeare, não me pretendo ser especialista, inclusive na linguagem de teatro, tá? Que sei eu de Shakespeare, afinal de contas, né? Mas vou tentar tecer algumas impressões aí sobre essa peça. É uma tragédia em 5 atos, que vai contar a história da conspiração para assassinar Júlio César e o que acontece com esses conspiradores depois, né? O Júlio César ele é assassinado no começo do 3º ato, assim, meio na metade da peça, e ele aparece muito pouco, né? Então, assim, até tem uma apresentação aqui do Harold Bloom, que é um outro sujeito aí que fala de literatura, é um cara que nem eu. E o Harold Bloom, ele fala assim que, né, é estranho, né, a peça chamar Júlio César, sendo que o Júlio César aparece pouquíssimo, fala pouco e morre no meio da peça, né? Mas é porque realmente era uma peça que girava em torno do Júlio César, das intenções de matar e de por que matar Júlio César e tal. E que, na verdade, a grande tragédia e a grande dimensão emocional da peça se dá na figura do Bruto, né, cara, que é o filho adotivo do César, né, dizem que é o filho bastardo e tudo mais. Pois muito bem, vamos lá. Então, assim, basicamente, resumo geral da peça. Júlio César está lá, pessoas estão meio com medo dele ficar poderoso demais, matam ele, depois que matam ele, as pessoas ficam meio desconfiadas umas das outras, se dividem, entra em guerra, morre todo mundo. Uma tragédia clássica. Agora por partes. Agora que eu já falei isso, vamos por partes. A primeira cena do 1º ato é uma cena muito curtinha, que mostra uns cidadãos de Roma comemorando aí na rua, enfim, e chegam 2 opositores do César, tá? Um chamado Flávio, outro chamado Marulo, que vem ali os caras ali comemorando, né? O Zé Povinho comemorando, fala, meu irmão, o que vocês estão fazendo aí na rua? Você não devia estar trabalhando? Cambada de vagabundo, não sei o que. Aí eles falam assim, não, a gente está comemorando aqui o triunfo do César e tal. O que está acontecendo nesse momento? Assim, o César está voltando de uma guerra contra os filhos do Pompeu e saiu vitorioso dela. O Pompeu era um cara muito quisto no Império Romano. Ele era um dos triunviros do primeiro triunvirato junto com César, e eles se desentenderam e acabaram entrando em conflito. O César derrotou o Pompeu e depois derrotou os filhos dele também. Então ele está voltando ali, a galera está comemorando. Então os caras falam assim, vocês estão comemorando o quê, cara? Vocês não estavam lá na guerra. E outra, o sangue derramado é o sangue de Pompeu, né? O sangue dos filhos de Pompeu. Que era um cara que até ontem vocês adoravam, né? Então assim, vocês estão meio... parece que vocês têm memória curta, enfim. Dá uma bronca nos caras. Esse ato, essa ceninha do 1º ato, eu acho ela bem interessante porque ela dá mais ou menos a tônica de algumas motivações que vão ser importantes pra gente entender no futuro. Primeiro, a galera tá comemorando o triunfo do César, então, assim, primeiro, dá pra ver que o César é um cara muito amado pela população romana. Segundo, que ele é amado justo, inclusive, contra um cara que também já foi amado por Roma. Mas isso também sugere um elemento de instabilidade e volubilidade da parte da população. Então, quer dizer, a pessoa pode mudar de opinião de uma hora para outra. E isso vai dar força para os conspiradores do César mais tarde, né? No sentido que, cara, o César... né, esse culto da personalidade dele ele não é tão forte assim, porque o Pompeu era um cara muito amado. Pompeu foi morto pelo César e a galera agora está comemorando que o César ganhou. E já mostra um descontentamento contra a gente muito feliz com César, né? Então os conspiradores estão aí, né? Enfim, os opositores de César já se mostram meio desconfortáveis com essa alegria toda que ele causa. Essa primeira cena achei bem significativa, tá? E aí a gente vê então o César voltando
E aí ele é muito amigo de um brother chamado Marco Antônio. O Marco Antônio oferece para ele a coroa, né, para ele ser coroado rei de Roma. Ele oferece 3 vezes essa coroa, o César recusa 3 vezes, e na terceira vez diz que ele desmaia, né, ou tem um ataque epilético. Como vocês todos sabem, o César original, né, o César da história, era epilético. Mas assim, também não se apeguem muito a detalhes históricos do César, porque, cara, o Shakespeare, assim, metade dos elementos que circunscrevem esses personagens aqui, ele tirou do rabo. Então não se preocupem com isso, não se preocupem com história. E eu acho também, cara, que assim, a gente não está vivendo num mundo em que obras de ficção precisam ser fidedignas à história. Vide o sucesso que diretoras como Sofia Coppola fazem, de fazer uma Maria Antonieta que usa tênis e é pop, é legal. Irmão, quem que vai ficar do lado da monarquia francesa no momento da Revolução? Sinceramente, né? Mas enfim, isso é outra coisa. Só para dizer que assim, não se liguem muito na história, porque claramente a gente não vive nesse mundo, né? Ele está ali oferecendo a coroa e ele recusa. O elemento histórico que existe aqui de verdade, eu como qualquer homem hétero, parece que isso é uma recorrência, né? A gente é meio fissurado pelo Império Romano, essas coisas a gente estuda e lê, umas coisas assim. Então assim, eu não sou um grande entendedor de Império Romano, mas a gente tem um interesse, né? Parece que é uma constante disso, assim. Tipo, meninos gostam de comandos de ação e Hot Wheels e Império Romano. Enfim, mas assim, o elemento histórico que é concernente aqui é o seguinte: Roma é uma república que defende o republicanismo a todo custo. Tá? Para eles é muito importante ser república. Assim como para a gente hoje em dia é importante a gente viver numa democracia, e a gente valoriza a democracia mais do que qualquer outra coisa, né? Que é uma coisa que não acontece em todos os países, a gente acha até meio estranho quando acontece, né, em outros lugares que tem assim um tirano, assim, o cara tá, né, um tirano, ou um absolutista, ou qualquer coisa do tipo, que tá trocentos anos no poder. Os caras fazem, mas como é que a galera não sai queimando ônibus por causa desse cara, né? E aí a gente vê que isso não é exatamente uma prioridade para outros lugares, mas pra gente para os romanos era assim com a República, tá? Principalmente porque existe um episódio muito traumático do começo, né, da história de Roma, que são os reis Tarquínios, né, que é uma última dinastia de reis de Roma, que são os reis etruscos, que foram assassinados. E o assassinato dos reis Tarquínios meio que colocou um ponto final nessa história de ter rei em Roma, né? Então, quer dizer, ninguém ia ser rei, nunca mais, né? Então esse é um ponto importante, tá? Porque assim, o César ele recusa a coroa porque ele sabe disso, ele sabe que para os romanos, que são republicanos por natureza, esse negócio de ser rei não cola, tá? Mas os conspiradores dele sugerem que o César, na verdade, ele queria aceitar essa fita. Ele queria ser rei, mas ele não pode porque ele, né, tem esses pudores de ser visto como uma pessoa que está sempre do lado certo, com as opiniões corretas e etc. Aí a gente aparece aí o primeiro conspirador, né? Tem muito mais personagem aqui na peça, mas eu vou reduzir a quantidade de personagens para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Se eu for falar de todo mundo, é muita gente. Mas principalmente, tem o Cássio e tem o Bruto. O Cássio é um cara que, sim, ele não está pensando na República. O Bruto até que tá. O Bruto tá meio que pensando assim, ele faz um solilóquio no segundo ato, que é o solilóquio que ele fala do ovo da serpente. Ele fala assim, cara, eu não sei o tipo de estadista que o César vai ser se ele for coroado, mas assim, ele está ganhando muito poder. E isso não pode prosperar aqui. Então assim, não é exatamente o que o César já fez, mas é o que ele pode vir a fazer que motiva, né, Bruto a entrar na conspiração para assassinar ele. O Cássio, por sua vez, ele é um cara completamente mesquinho, né, descrito ali como um sujeito que usa bem as palavras para convencer as pessoas, mas que não está preocupado com o bem de Roma como Bruto está. O Cássio está preocupado com ele mesmo, ponto. O Shakespeare, diante desses caras, ele não é visto exatamente como um cara precavido, né? E essa falta de precaução dele, essa intemperança do César, assim descrita pelo Shakespeare, faz parecer que o Shakespeare é um cara que está muito embevecido com o próprio poder, né? E ele não está dando pelota para ninguém quanto aos perigos que existem, né? Então, logo no começo, quando ele está voltando da guerra, aparece ali
um vidente fala, olha, César, cuidado com os idos de março, que é o dia 15 de março, no caso, cuidado com os idos de março. Ele fala, não, uma cara maluca, não sei o que, não dá pelão pra ele. No dia que ele é assassinato, né, a mulher dele, a Capone, né, ela fala, cara, eu tô preocupado, César, pô, tive um pesadelo aí com você, cara, não tô bem, sonhei que você morria, sabe aquela coisa, tipo os Mamonas quando eles morreram e apareceu aquele vídeo do Júlio falando, não, tipo, eu sonhei que a gente morria. E a Calpurnia fala, não, e daí o César até bem que dá uma balançada, assim, pô, sério mesmo, cara. Pô, então melhor eu me cuidar mesmo, né, porque daí a mulher ele escuta, mas aí chega um outro camarada dele e fala, não, César, ó, relaxa aí com essa fita aí, cara, pô, você não é o César, caralho, você vai ficar com medo aí de sonho de mulher, cara? Vai ficar dando pelota pra sonho de mulherzinha? Não, então tá certo, então eu vou lá pro Senado. E tem um cara lá que escreve uma carta listando os conspiradores lá e entrega pro César. O César não quer ler, entra no Senado, é esfaqueado por todo mundo, inclusive pelo Brutus, de onde deriva a famosa frase et tu, Brutus, né? Até tu, Brutus. Ele olha e vê o cara que ele, né, o filho adotivo dele. E aí sim você já tem um elemento trágico imenso, né? Quer dizer, o cara está sendo assassinado por conspiradores, entre os conspiradores está um filho, né, um filho adotivo que ele amou como o próprio filho, e o Bruto também, né, a tragédia dele de entrar numa conspiração para matar, né, esse pai adotivo, essa pessoa que ele tanto amava, por conta dessa preocupação com a República. Nota que, assim, embora o César tenha feito escolhas que levaram ao seu próprio assassinato, quer dizer, ao ignorar o vidente, ao ignorar a carta dos conspiradores, ao ignorar o sonho da mulher, ele ignora várias coisas, ele não é exatamente cego para opiniões divergentes. Tem um momento específico ali do livro em que ele fala do Cássio. Ele fala que que ele não confia no Cássio porque o Cássio não é gordo, que o Cássio é magro, assim, ele não confia em gente magra. Ele fala, pô, se o Cássio fosse gordo, eu queria me cercar só de gente gorda, mas esse Cássio ele é magro, ele não sorri, ele não gosta de música, ele tá sempre sério. Aí eu fico meio assim com ele, porque, né, gente assim não dá para confiar. Então, quer dizer, a percepção dele sobre as pessoas, a leitura dele sobre as pessoas não estava errada, mas estava sendo solapada por essa auto-intitulação dele a respeito de quem ele é na República. Acontece o assassinato de César. Trágico, enfim. No que acontece o assassinato de César, o Marco Antônio, que é o cara que te ofereceu a coroa para ele, chega lá meio preocupado, porque afinal de contas o cara era muito chegado do César. Fala, olha, galera, ele tenta se colocar ali no meio da galera, galera, olha só, sei que vocês fizeram isso por alguma boa razão, não sei o que está acontecendo, mas assim, tá tudo certo entre a gente, né? Eu não tenho nada a ver com essa história, vocês não têm nada contra mim, então assim, tamo de boa? Os caras falam, não, tamo de boa. E deixam inclusive o Marco Antônio ir falar no púlpito lá, no funeral do César, ou enfim, para anunciar a morte dele. Mas eles falam para ele falar antes do Bruto, depois do Bruto. E aí acontece um momento que é um momento muito interessante, cara, na peça, em que esses dois personagens antagônicos vão discursar para a população de Roma sobre a morte de Júlio César. E esse discurso, aí que você vê, tipo, né, Shakespeare, o cara não é famoso à toa. O Bruto, ele fala bastante coisa, ele fala pelo bem da nação, fala que precisou fazer, que foi dolorido para ele, que ele não queria fazer, mas que ele precisou, ele foi obrigado, não sei o quê. Só que não aparecem evidências de que Júlio César realmente precisasse ser assassinado. É só uma sugestão, é uma opinião, né, do Bruto que ele transmite para as pessoas, e as pessoas até meio que concordam. Bicho, chega o Marco Antônio para fazer o discurso dele, gênio. O Marco Antônio coloca os assassinos do Júlio César como pessoas que pensam no bem da nação. Ele não quer ofender ninguém. O cara tá assim em cima do muro, mas ele quer passar um recado muito importante. Ele falou, galera, o pessoal tá falando que assassinaram o Júlio César aí porque ele ia ficar muito poderoso, que ele era um cara ambicioso, que ele queria o poder. E assim, eu tenho certeza que eles têm as razões deles, mas, cara, eu mesmo entreguei a coroa pro Júlio César 3 vezes, ele recusou. Então assim, que tipo de ambição é essa, né? Vocês viram, todo mundo viu. E ele não deixa a galera se voltar contra o Bruto pelas palavras dele, mas pelos gestos. Quer dizer, o que a gente está tendo em contraposição aqui
é um esvaziamento de um discurso, né, que não está calcado em nada, apenas de opiniões, contra um discurso que é baseado principalmente em fatos que as pessoas viram. O Shakespeare mostra pra gente o que aconteceu. Ele mostra a cena em que César recusa a coroa 3 vezes, né? Ele mostra as pessoas felizes pela vitória dele contra o sangue de Pompeu. E do Bruto ele não mostra nada. Ele só mostra o solilóquio, mas o solilóquio é para ele, assim, né? Ele está meio dividido. E aí você vê, assim, se o Shakespeare quisesse deixar essa oposição de ideias e de motivações mais explícita, ele poderia ter enchido um pouquinho mais a peça com algumas outras coisas que sugerissem, para além da cegueira do César contra os conspiradores, de que ele realmente ia fazer mandos e desmandos uma vez que ele conseguisse um nível X de poder ali. Mas isso não acontece, entende? Então, assim, ele coloca para o leitor justamente a parte que calça o discurso do Marco Antônio. E não coloca nada para calçar o discurso do Bruto, porque não tem nada, né? Poderia ter alguma coisa de bastidor, que a gente poderia ver, a gente, o leitor, mas não o público, né? O que seria talvez uma coisa muito mais difícil de ler, porque daí o público não viu, mas a gente viu e o público está se revoltando pelos motivos errados, mas não, né? O que a gente vê aqui é um discurso completamente calcado na realidade já apresentada ao espectador e ao público da peça, na peça, contra palavras vazias. Aí fudeu, irmão, porque daí a galera começa a tacar fogo em tudo, todo mundo entende que os caras agiram mal, né, que assim, mandaram mal de ter matado o Júlio César, buscam a vingança, começam a queimar ônibus e coisa do tipo em Roma. O Cássio e o Bruto fogem da cidade. Eventualmente depois a mulher do Bruto, a Pórcia, ela se mata, ela engole brasas, né, e se mata desse jeito, né, porque, sei lá, né, cara, a galera tem uns jeitos esquisitos de se matar, né, enfim. Não tinha 7 cartelas de em todo caso, tinha que engolir carvão, né, cara? Porque ela não aguenta, assim, a pressão de viver numa cidade em que tá todo mundo perseguindo ela e tal, e o marido dela. E aí os triunviros novos, que é o Otávio, o César, né, que ainda não é o Augusto, o Marco Antônio e um brother chamado Lépido, se juntam com um exército para derrotar o Cássio e o Bruto, tá? Então, assim, a partir do terceiro ato é essa divisão entre essas pessoas que sobram depois de César. O fantasma de César aparece pro Bruto, né, e fala: olha aí, cara, a gente vai se ver, né, como é que ele fala o nome da cidade? Os Filipinos. Enfim. Eles vão se encontrar num campo de batalha e o César fala: olha, nós vamos se encontrar lá de novo. Te vejo em breve. E aí você já sabe que vai dar ruim, né, cara? Porque quando um fantasma fala: aí, a gente vai se encontrar de novo, é porque você vai morrer. Chega lá na batalha, acontecem esses movimentos típicos de tragédia grega, do tipo, o sujeito vai, o outro fica, aí o que fica começa a pensar que o outro foi capturado e se mata, daí o outro chega, vê o cara morto e se mata também, porque viu o amigo morto. Então, assim, esse tipo de coisa acontece, como acontece em Romeu e Julieta também, né? Esse desencontro que provoca 2 mortes. Agora que a gente lê os Metamorfoses, a gente também já sabe que isso acontece lá no livro 4, com Píramo e Tisbe. Enfim, esse tipo de coisa, né? O Bruto se mata com uma... Ele se joga na espada dele, assim, né? Ele pede para um soldado segurar, ele vai lá e corre para abraço na espada, assim. Que deve ser o equivalente do Império Romano a usar um rojão de travesseiro na frente do STF. Em todo caso, ele se mata e a paz volta a reinar, e o Marco Antônio diz aí muitas palavras bonitas sobre o Bruto, falando que é o último dos romanos, o último dos grandes romanos. Ele realmente reconhece que ele era um cara muito nobre. Pois muito bem. Cara, para além dos meandros de obtenção de poder e conspirações, etc., que já é uma coisa que a gente já vê em outras peças do Shakespeare, né, a busca pelo poder
e as consequências disso, né? Que isso está lá em, sei lá, nas coisas mais famosas, né? Em Macbeth, o Henrique III, enfim, todas essas paradas. A gente vê aqui essa ambiguidade do Bruto, né? Que como o Bloom fala na apresentação, é o grande objeto da tragédia do Shakespeare, né? O cara matou um pai adotivo, viu o país sendo dividido, entrou numa guerra e acabou se matando, perdeu os amigos, perdeu tudo e etc. Né? Viu os amigos sendo mortos antes dele mesmo morrer, né? Ele fala, quando o Cássio morre, né? O Cássio se mata, nesse movimento de trágico que eu falei, e ele fala: ainda és poderoso, ó Júlio César, pois teu espírito anda pela terra e faz nossas espadas se voltarem contra nossas entranhas. Né? Aqui a gente vê um certo aceno para essa coisa do culto da personalidade, porque veja, não é exatamente César, nem o espírito de César que matou o Cássio, né? Mas é toda a convulsão que rolou depois que o Júlio César foi assassinado. E essa convulsão, ela acontece justamente porque o César era muito querido. E eles achavam que porque o Pompeu também era muito querido e foi morto, que a maré poderia mudar em favor deles, né? Mas parece que no caso do Júlio César ele era tão grande de uma personalidade que ele meio que concentrava nele uma narrativa que fazia as pessoas irem para frente e a República Romana como um todo avançarem, né? Com as várias conquistas, enfim, que o Júlio César fez na política romana. A gente vê coisas parecidas como, por exemplo, o general Tito, né, na Iugoslávia, depois que o Tito morreu, você viu que a Iugoslávia ficou, né, enfim. Então ele mostra como essas figuras, né, esse ultrapersonalismo da política, ele ajuda a amalgamar narrativas para um bem comum, um fim comum, e que às vezes a perda dessas narrativas pode significar a ruína de um povo. Somente porque vocês viram o que acontece depois, né, que Júlio César morre, vai ser uma sucessão de caras frouxos aí governando o Império Romano, sendo quase todos eles assassinados também, ou se matando e etc. Tem um cara lá, que eu não lembro agora o nome dele, que é um cara muito pequenininho, mas acho que foi um cara depois do Caracalla, assim, que é um sujeito que ele mal entrou, assim, a guarda pretoriana foi lá e matou ele. E a última palavra dele antes de morrer foi: pô, caralho, o que eu fiz? E morreu, né? Então assim, foi uma bagunça o Império Romano depois disso. Não que ele já não tivesse seus problemas de corrupção e etc, mas ele mostra como essa coisa do assassinato do Júlio César começou a vinagrar as coisas de vez. É muito interessante também de ver a cena 3 do ato 4, que acontece uma discussão longuíssima do Bruto contra o Cássio, né? Depois que eles já estão apartados aí, né, de Roma, enfim, que mostra, assim, cara, o grau de desconfiança um do outro. Eles brigam, depois fazem as pazes, mas assim, a coisa já foi completamente envenenada. Nada mais vai ser tão puro ou tão maniqueísta como era antes do Júlio César. Agora o que a gente vai ter é uma série de pessoas desconfiadas umas das outras, e um clima geral de estranheza e insatisfação, e o Shakespeare passa isso pra gente nessa tensão dos personagens. Os personagens, eles ficam super tensos o tempo inteiro, eles estão discutindo, eles estão sendo visitados por fantasmas, eles estão brigando com os amigos, eles estão preocupados com os exércitos. Quer dizer, cara, a parada virou um inferno, assim, sabe, para todo mundo. E é interessante como ele consegue mostrar isso, né, e como mostra esses caras que são vítimas das próprias decisões sucumbirem a essas consequências delas, né, e é tudo lindamente trágico nesse sentido. Enfim, acho que essa peça, ela é uma dessas peças clássicas do Shakespeare, não sem razão, porque aqui a gente, como eu falei, a gente consegue enxergar várias semelhanças com outras peças que a gente conhece do Shakespeare, em movimentos de política, em personagens cindidos entre seus desejos pessoais e suas aspirações públicas, né? E acima de tudo, cara, é uma dessas peças que é histórica e que ilustram pra gente essas figuras a tal ponto da gente suplantar, né, o que a gente tem da história conhecida, né, por uma peça de teatro. É mais ou menos como o Amadeus, aquele filme
sobre o Mozart, né? Aquela parada ali tem muito pouca coisa a ver com a realidade, mas a galera entende que aquilo ali aconteceu, entendeu? Vê o Salieri, fala, pau no cu do Salieri, não sei o quê, ficar com raiva do Salieri, acho que os caras brigavam o tempo inteiro, que ele era um invejoso, quando na verdade não era nada disso, mas a arte, ela suplanta, né, essa narrativa histórica pra gente, e isso é uma das coisas que a arte pode fazer, e inclusive é por isso que existe tanto uma preocupação a respeito de representatividade e lugar de fala, porque a gente sabe que as narrativas elas podem ser construídas com a arte e podem ser direcionadas a ponto de, né, depois de tanto martelar na cabeça das pessoas, a ponto delas até esquecerem o que foi o negócio de verdade. Então há uma preocupação com isso, e o Shakespeare aqui ele não está exatamente preocupado em suplantar imagens históricas nem de nenhuma forma, mas ele está preocupado em fazer uma tragédia que ilustre as consequências nefastas pela busca do poder. Inacreditável, tá? Gostei demais de ter lido essa peça, espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Desculpa aí qualquer coisa, não sou um analista de teatro, mas li com os meus olhos de leitor comum e acho que a gente consegue ver uma coisa ou outra aí, tá bom? E é isso, galera. Se inscrevam no canal, dá um joia, comenta aí o que vocês quiserem. Um abraço e tchau.